Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar do primeiro ano do ensino fundamental, um momento tão importante para a criança gostar de vir à escola, gostar de aprender e gostar de conviver. Que bom seria, que bom será se todas as crianças ao longo dos anos reaprendessem esta habilidade tão importante do autoconhecimento e da convivência. Isso perpassa o aprendizado dos sentimentos, que é o grande foco desse primeiro módulo do nosso curso. Uma sugestão para iniciar é ler para os alunos o texto do autor, no caso eu, para apresentar o autor aos alunos e também já colocar na turma uma sensação gostosa de diálogo. Afinal de contas, dialogar, trocar experiências, saber interagir é uma das habilidades mais importantes para uma vida feliz. Recentemente eu li num livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz que um dos fatores mais determinantes para a nossa felicidade, cruzando ali 70 anos de estudo sobre o tema, que o amor, o afeto, as relações humanas são um fator fundamental estudado ao longo dessas décadas todas como um ponto importante para a nossa felicidade. Após essa leitura, se você quiser também, no nosso portal você tem ali um filme que fala um pouquinho do autor, se você sentir vontade e despertar ali o interesse dos alunos, aproximando-os do autor, que também ao longo do ano poderá ter filmes para interagir com os alunos. Eu gosto também de logo no comecinho do curso mostrar para o aluno aqui na sessão Conheça o seu livro, em que a gente vai mostrar a turma do Léo, a abertura do módulo, conteúdo. É gostoso o aluno se sentir seguro sabendo o que vai acontecer no passo a passo. E então, talvez já nesta primeira aula, você possa apresentar a turminha do Léo logo antes da página do primeiro módulo e abrir a atividade com uma sensibilização bem gostosa. Você pode, por exemplo, mostrar diversas frutas numa foto ou talvez ali num cesto mesmo. Pode mostrar uma foto com uma imagem de uma floresta. Você pode mostrar a foto de uma orquestra sinfônica, mostrando como a diversidade de instrumentos, de alimentos, de pessoas bem organizada pode somar e fazer uma grande diferença. A ideia desse momento é justamente sensibilizar o aluno para educar o olhar perante si e perante o outro. E é por isso que a gente começa com a atividade Cada Um é Um. E você pode lançar a pergunta para os alunos justamente falando: vocês notam essas frutas diferentes? Quem gosta mais dessa, daquela outra? Ou, vocês olhando essa foto aqui dessa orquestra, qual dos instrumentos vocês acham mais legal? E qual é o mais importante? E aí um vai dizer, e será que existe um mais importante? Como ficaria essa orquestra se cada um tocasse do jeito que quer ou se faltasse um deles? E aí, após essa sensibilização, trazer a reflexão para a turma. E aqui na nossa turma, vocês já notaram como cada um é um, como cada um é diferente, como cada um tem o seu valor e a sua importância? Só esse debate possivelmente já leva ali um tempo de uma aula, mas você vai moderar o tempo e a sensibilização de acordo com a sua sensibilidade e, claro, com o interesse da turma. Nunca tenha pressa, trabalhe o curso de OPE no seu tempo, no seu ritmo, do seu jeito. Na atividade Cada Um é Um, já aqui na página 10, você tem perguntas disparadoras. Quem é você? E o que você gosta de fazer? E o que não gosta de fazer? E tem um texto apresentando o Léo e depois pedindo para observar um ao outro, né? A cor do cabelo, o formato dos olhos e as perguntas, como eu falei. Já imaginou se todas as pessoas fossem iguais? A minha cor verde é a preferida, eu adoro manga, eu me divirto. E você pode até já perguntar para os alunos: Laura, me conta uma coisa de você. Mariana, e você? Vivian, que fruta você mais gosta? Explorando que eles gostem de manifestar, sempre dizendo, puxa, que bacana, obrigado. E aí os alunos podem, nesse momento também inicial, perguntar alguma coisa uns para os outros. Silvana,
que você gostaria de perguntar sobre os gostos da Vivian? Tadeu, o que você gostaria de saber sobre os gostos da Rafaela? Estimulando que cada um se olhe, cada um se aprecie, cada um se considere com o respeito absoluto sempre. Na atividade Pensar, Sentir e Agir, nós vamos ligar as pessoas do Douglas e do Pedro, como você vê ali na sua tela, da Luísa e do Gustavo, com as características. Depois, cada aluno vai escolher um colega e circular abaixo o rosto que mais se parece com o dele. E por que isso? Educar o nosso olhar para notar as peculiaridades do outro. Notar a beleza, notar aquilo que tem de único, notar aquilo que tem de diferente no outro, é algo muito importante. Nós temos observado hoje em dia que com a aceleração da vida, que com a chegada da tecnologia nos celulares, no dia a dia, às vezes as pessoas se tornam cegas umas às outras. As pessoas não percebem umas às outras. E às vezes o que a gente vê lá na frente de bullying, de violência, muitas vezes começa aí, na indiferença ao outro. Por isso que é tão importante cada um ser estimulado a ver o outro como alguém único, alguém que tem valor, alguém que merece o melhor de nós. E na atividade 3, a Patrícia e o Tadeu estão ali pensando em coisas que eles gostam, para que aí o aluno depois desenhe aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. E no final, eles vão mostrar os desenhos, compartilhar. Uma maneira também que pode ser interessante é pedir que os alunos, se eles já tiverem acesso a telefone, por exemplo, tirem fotos no seu quarto, na sua casa, dos objetos que eles se identificam. Claro que tem turmas que todos já têm celular, tem turmas que eles não têm, tem turmas que você vai sentir melhor que eles desenhem e tem turmas que você vai sentir melhor até que eles comentem. O importante aí é que a gente possa criar um clima de curiosidade, de companheirismo, de troca e de aceitação incondicional do outro. É bem possível que às vezes um que tem um gosto estranho, um hobby diferente, que tem um animal de estimação muito diferente, pode ser que algum coleguinha fale assim, ai que horrível, ai que nojo, e a gente aí que faz uma mediação dizendo, olha que bacana, você tem algo diferente, a gente pode um dia aprender mais sobre isso. Imagina um menino que vai dizer, eu crio o sapo, e aí uma menina, que nojo. A gente pode pedir para aquele menino que cria o sapo, um dia falar assim, conta então para nós o que você achou de legal, o que te interessou, o que te despertou, porque aí uma maneira de a gente não precisar de maneira heterônoma dizer, não fale que é nojo, é estimular o amiguinho que cria o sapo dizer, olha, eu acho bacana por isso, isso e isso. Que bom que o mundo tenha todas as cores, todos os sabores e todas as possibilidades de existência da nossa vida, não é? Na atividade Sentimentos, nós vamos explorar com os alunos a riqueza de sentimentos e o que são os sentimentos. Não há consenso na literatura acadêmica sobre a diferença de sentimentos e emoções. No meu modo de entender, sentimento é uma reação corporal, fisiológica, que nos ajuda a perceber como a vida está nos tocando, ou como colocamos aqui no próprio livro, é uma forma de nosso corpo dizer como vivemos um acontecimento ou como sentimos a vida. O mais importante aqui é ajudar o nosso aluno a perceber o que acontece dentro de si, a perceber o colega, perceber o outro e a considerar os sentimentos dos outros como tão importantes quanto os seus. Por isso que nós começamos a atividade justamente levantando com a turma. Você sabe o que são sentimentos? Quais sentimentos conhece? Quando os sentimos? E aí tem um texto que vai trabalhando a relação entre sentimentos e humor para que justamente a gente ajude o aluno, a aluna a perceber que sentir, nós vamos sentir tudo na vida. Raiva, tristeza, alegria, mas nós sempre poderemos ter em algumas situações algum grau de escolha sobre como manifestar estes sentimentos. Se por um lado os sentimentos sempre acontecem como uma reação à vida ou até aos nossos próprios pensamentos, a emoção, que vem do latim ex, para fora, movere, emoção como aquilo que eu manifesto,
essa sim, muitas vezes pode, e essa é a função da inteligência emocional, ser de alguma forma bem conduzida. Por exemplo, quando uma criança está triste, ela se sente triste, mas ela pode pedir ajuda, ela pode fazer um desenho, ela pode orar, ela pode fazer um esporte, ela pode buscar um abraço. Uma criança, quando pode estar com raiva, ela também tem ali a chance de, percebendo aquilo que sente, escolher: será que é bom eu mostrar a minha raiva quebrando tudo, mordendo? Ou tem algum jeito mais bacana, mais inteligente, mais saudável, mais harmônico para manifestar aquilo que a gente está sentindo? Essa é a grande ideia desta atividade. Se você quiser dar um passo além, você pode mostrar cenas de desenhos animados, de imagens de revistas, ou mesmo pedir que os alunos, por exemplo, uma turma saia ali da sala, 4, 5 coleguinhas, eles vão lembrar de alguma situação em que sentiram algo muito fortemente e vão voltar e representar para a turma, que vai tentar adivinhar o que eles estão sentindo ali. Você pode também pedir que os alunos virem um de costas para o outro e aí lembrem uma situação que sentiram algo bem intensamente, e quando você dizer já, vamos desvirar, cada um olha para o outro e vai tentar identificar. Às vezes eles vão dar risada, às vezes eles vão achar muito engraçada essa atividade, mas perceber que a gente pode sentir coisas só de lembrar e, principalmente, estimular os alunos que a gente pode, em muitas situações, ter uma escolha inteligente sobre como manifestar os sentimentos, é a grande ideia desta atividade. Na atividade Pensar, Sentir e Agir, nós vamos trabalhar justamente a percepção de uma série de sentimentos em relação às fotos que estão ali mostradas. E depois o aluno vai encontrar o caminho que leva ao amor. Você pode, claro, dar aquele passo além, simulando que os alunos digam algo, alguém ou alguma situação que manifeste dentro deles esse amor. E aí, uma maneira bacana é pensar: bom, será que a gente tem dito, mostrado, expressado esse nosso sentimento de amor? Existe uma série de estudos demonstrando a importância do sentimento da gratidão. Pessoas gratas tendem a recobrar, relembrar e perceber dentro de si os recursos que têm. Uma pessoa grata, ela pode muito bem transformar uma situação boa em algo que fica maravilhoso. E também, olha que interessante, uma pessoa grata pode transformar uma dificuldade, uma adversidade e até uma situação dolorosa em um crescimento. Existe um livro muito bacana sobre esse tema para você se aprofundar, chamado Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, de Harold Kushner. E ele mostra que mesmo quando a gente passa alguma situação difícil, sofrida, se a gente tira dela um aprendizado, a gente pode até espiritualmente se tornar grato. Porque aí aquela situação que foi tão dura, se ela deixou um aprendizado, um crescimento, espiritualmente a gente cresce. Existem muitos outros estudos interessantes sobre a gratidão, eu lhe sugiro olhar, e se você topar, pode ser interessante aqui, ali, na abertura de uma aula ou outra, pedir que os alunos digam: escuta, o que você se sente grato? Pelo que você se sente grato? A quem você se sente grato? Você mostra isso, você manifesta, às vezes um desenho, às vezes uma palavra, às vezes um abraço, e às vezes simplesmente sentir dentro de nós a alegria de amar algo, de amar alguém, de amar a Deus, de amar um animal de estimação, de amar o fato de estarmos vivos. Depois, no exercício 3, os alunos vão manifestar por meio de um desenho uma situação que sentiram raiva, uma situação que sentiram alegria, e depois vão mostrar uns aos outros essas situações, para daí trabalhar a empatia, tão importante para desenvolver a convivencialidade, que é a habilidade de conviver,
a compaixão, que é o acolhimento do outro dentro de nós mesmos, e fundamentalmente ressaltar de novo a diversidade das situações e das expressões emocionais. Na atividade em prosa e verso, nós vamos trabalhar uma história clássica dos três porquinhos. E qual é o grande objetivo dessa atividade? Depois de ler, e quando eu falo ler, é ler com vontade. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque eu posso ler a mesma historinha dizendo assim, era uma vez três porquinhos que viviam na floresta quando eram crescidinhos, não vai ter graça nenhuma. Eu também posso ler rápido, era uma vez três porquinhos que viviam na floresta quando já eram crescidinhos, decidiram construir sua casa e morar sozinhos, como um locador de futebol. A dica aqui é você sentir o que está lendo, é você manifestar com o corpo o que está lendo, é você de alguma forma construir uma imagem na sua cabeça sobre aquilo que está lendo para estimular as células espelho do aluno a entrarem mesmo na emoção. Depois de ler a atividade, você pode perguntar para os alunos, justamente na roda de conversa, como são os três porquinhos, se eles se identificam com alguns e, mais interessante ainda, perguntar o que eles acharam da atitude do porquinho que acolheu os irmãos. Porque a gente trabalhou há pouco, na atividade anterior, o amor, a percepção dos sentimentos do outro, o acolhimento, a gratidão. E quando a gente traz aqui este conto, é uma oportunidade fantástica de perceber de novo que as atitudes diferentes de um porquinho que acolhe, de um porquinho que talvez escreveu, construiu a sua casa de uma maneira mais apressada. Não necessariamente ele é uma má pessoa, ele é ruim, ele não tem valor. Ao contrário, talvez ele não sabia fazer diferente, talvez foi a primeira vez que ele fez uma casa. Porque às vezes uma má interpretação desta história, desse conto, pode trazer a ideia de que tem um porquinho bom e tem um porquinho ruim. Nós não trabalhamos dessa forma, não há pessoas boas e pessoas ruins. Há comportamentos edificantes, há comportamentos assentados em valores, há comportamentos socialmente inteligentes e há comportamentos não inteligentes, socialmente destrutivos, mas a pessoa nunca deve ser julgada. Existe inclusive um livro fantástico que é em inglês, se você puder ler seria incrível, que chama justamente Overcoming the Rating Game, em que o autor propõe justamente essa ideia de abolirmos as etiquetas, as marcas, os estigmas. Essa pessoa é ruim. Não tem pessoa ruim, tem comportamentos que podem ser reaprendidos. Inclusive, num livro em português, do Paul Tough, chamado Uma Questão de Caráter, há dezenas de estudos ali que corroboram justamente essa ideia de que o caráter, a atitude que temos diante da vida pode sim ser reaprendida. Ninguém é indisciplinado ou é indiferente. Uma pessoa se manifesta como é em função da sua genética, das suas experiências, do seu aprendizado e de tudo aquilo que a sua própria cognição foi significando ao longo da vida. E é nisso que nós trabalhamos, na construção de uma inteligência emocional e de uma convivencialidade a partir das nossas próprias aulas. No exercício 1, nós vamos trabalhar, além do aluno pintar as expressões preguiçoso, apressado e trabalhador, nós vamos, no item 2, trabalhar, se você fosse o porquinho dessa história, como construiria a sua casa? Para trabalhar com os alunos justamente a identificação, quando eu falei há pouco, se eles se identificam com alguns dos porquinhos, porque às vezes o aluno pode se identificar com mais de um. E aí, é claro, se você puder trazer uma reflexão com a turma, dizendo assim, quando que é bom ser apressado? Porque a gente não pode trabalhar com o apressado como se fosse algo ruim. Na hora que eu estou numa gincana, jogando futebol, na hora que eu estou indo atrás de alguma atividade esportiva, é bom ser apressado. E será que é sempre ruim ser preguiçoso? Ora, se eu estou num dia que eu estou tranquilo, num feriado, curtir um momentinho de preguiça também é bom. Assim como aquela pessoa que só trabalha, só faz as coisas, está sempre tensa, também não é bom. E essa é uma oportunidade legal.
Ah, eu sei que o aluno ainda é muito pequenininho, mas se de uma forma nós não precisamos ficar ali obcecados com a semântica do que quer dizer ser preguiçoso, também não é inteligente emocionalmente nós condenarmos esta ou aquela atitude. Afinal de contas, ao longo da vida, se a gente puder escolher, né, quando, com quem, em que situação vale a pena ser apressado, quando, com quem, em que situação vale a pena ser ali mais preguiçoso, quando, com quem, em que situação a gente deve ser um bom trabalhador, a gente está ajudando o nosso aluno a perceber que ele pode ter alguma escolha em relação às suas emoções e atitude, que é o grande foco desse nosso trabalho. Na nossa próxima atividade, nós vamos fazer um exercício bastante clássico de desenhar o aluno num papel craft. É muito gostoso, é muito surpreendente para eles, essa percepção de se olhar ali representado é muito rico. E é claro que você pode aprofundar, pedindo que os alunos desenhem ou escrevam como souberem, características, gostos, preferências. E uma maneira bacana de ir além, que eu aprendi com a minha colega Silvana Pepe, é pedir que os alunos levem para casa esses papéis craft e os familiares colhem ali fotos, imagens, lembranças, desenhos, palavras que representem. Essa é uma maneira gostosa da família saber o que está acontecendo e, segundo essa educadora, Silvana, isso pode trazer para o aluno uma aproximação para que o pai, a mãe, o familiar olhe mais para o filho e também entenda a importância desta atividade. Fica uma dica: escreva para os pais a reflexão que está sendo feita no curso sobre a diversidade, sobre o autoconhecimento, sobre perceber os sentimentos de cada um e valorize a participação dos familiares, se você assim entender. Na atividade Valores e Atitudes, nós vamos trabalhar o cuidado e a responsabilidade. Além de definir o valor, nós trazemos sempre alguma situação para o aluno se identificar, para ele reconhecer quando o valor está sendo praticado ou não, mas o grande ponto é estimular que você converse com os alunos sobre uma situação do seu dia a dia, em que eles poderiam manifestar, em que eles não manifestaram, em que eles viram no dia a dia alguém fazendo aquilo que está sendo de alguma forma sensibilizado ou não. Porque a gente perceber no nosso dia a dia alguém, né, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no caminho, no trânsito, também é uma forma de aprender. Isso chama aprendizagem vicária ou aprendizagem por observação. E claro, se os alunos trouxerem um exemplo de um amigo ou de um outro professor, sempre trabalhem a percepção de que as pessoas não são boas ou ruins. O comportamento que naquela hora talvez a pessoa estava desatenta, talvez ela não percebeu, talvez ela não teve a consciência, mas nunca estimulando que os alunos julguem pessoas. Pessoas têm seu valor intrínseco. Os comportamentos, sim, podem ser modulados. E como eu sempre falo, você trazer a proposta de, bom, então o nosso desafio hoje é o desafio desta semana, e também uma vez uma professora fez uma atividade super bacana pensando nos valores e colocou ali a foto de cada um dos alunos e colocou: meu desafio para esta semana é trabalhar, e os alunos escolhiam um dos valores que estava sendo trabalhado e a cada dia eles iam dizendo ali: fiz isso, fiz aquilo outro. E ao longo de uma semana, a professora foi reforçando com os alunos a fixação não só do conceito, mas da atitude realmente comprometida com aquele valor. Na atividade diário de bordo, nós trabalhamos a fixação de tudo aquilo que foi aprendido no módulo. É uma excelente oportunidade para perceber ali um feedback concreto e reconhecer se o que você está falando está fazendo sintonia, está tendo alinhamento com aquilo que o aluno está ouvindo. A gente procura sempre manifestar por meio de escrita ou desenho ou reflexões para que os alunos consigam expressar a sua assimilação. Além de fixar os adesivos, como indicado no livro, você pode ir além.
perguntando, por exemplo, na cena que o menino está ajudando ali uma senhora a carregar as compras, como ele se sentiu, que valor ele está praticando, como será que ele se sentiria se ele não praticasse? Esse menino está sendo preguiçoso? Esse menino está sendo trabalhador? Né? Que tipo de atitude ele está tendo? Será que alguém já fez isso por vocês? E nos próximos dias, quando que a gente pode mostrar que a gente está tendo essa ou aquela atitude? E também contar no seu dia a dia, eventualmente, alguma situação em que você se sentiu assim, na vontade de ajudar alguém, que você teve uma atitude bacana e que você, professor, professora, também adotou esse valor do cuidado ou algum outro que você queira manifestar.